Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concursos. E no vídeo de hoje a gente vai resolver questões do processo administrativo controle, questões essas do SEBRASP 2024, primeiro semestre. São questões aí de todo o processo de controle dos 6 E's ou 3 E's, a depender da questão, né? Eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, execução, excelência. A parte de OKRs, como se você assistiu ao vídeo de planejamento, lá eu resolvi questões do BSC, falando, né, que BSC era tanto planejamento quanto controle, e aqui é a mesma coisa. OKR eu estou resolvendo aqui em controle, poderia ser lá em planejamento também. Fechou? E a parte de indicadores, né, os KPIs, Key Performance Indicator. Se você ainda não baixou a lista, vai lá, pega pelo QR Code, pega pela descrição do vídeo, vai lá em materiais gratuitos, tenta resolver a questão primeiro, depois vem para cá, faça teu estudo ativo. E se você tiver com dúvida, me coloca à disposição ali no Instagram para a gente trocar ideia a hora que for. Análise de edital, dúvida, questões, enfim, me coloco ali à disposição, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo. Vamos lá, então. 28 questões de controle. Primeira questão. A eficiência dos processos é condição para o uso racional e adequado dos recursos e a consequente efetividade das políticas públicas. Cuidado, tá? Teve gente me pedindo para anular essa questão, para entrar com recurso. Por que eu não considero que tenha recurso? Apesar de serem indicadores distintos, a eficiência está certa, é o uso racional dos recursos, essa eficiência no gasto dos recursos para se atingir o resultado, né? Essa relação de causa-consequência. Agora, a efetividade ela pode se dar de duas formas. Ou o impacto gerado, a mudança na sociedade, que é, aliás, o que eu mais considero, mas também lembra que tem muitos autores, alguns autores, na verdade, que considera que a efetividade é a união, a associação da eficiência com a eficácia. E por essa lógica, para você, nessa lógica, ter a efetividade, você precisa tanto da eficácia como da eficiência. Tá? Então, coloquei tanto a atenção 1 e a atenção 2 né, do slide de teoria para você lembrar. De fato, a efetividade ela é um aspecto futuro, imediato, não imediato. Né? O resultado imediato é a eficácia. O impacto futuro, a entrega de valor, te coloquei o diamantezinho para você lembrar do valor, é a efetividade. Mas nesse caso aqui, Sebrasco considerou como correto justamente por estar trazendo a união, né, a efetividade sendo a união da eficácia e da eficiência. Questão 2. É correto afirmar que o modelo de gestão propício à criação de valor é aquele que se orienta para a obtenção de maior eficiência e eficácia das atividades internas focadas em resultado. De novo, na mesma questão. Acho até que era do mesmo cargo. Na mesma sequência, de novo, o Sebrasp trouxe a efetividade, essa criação de valor para a sociedade, como a junção da eficiência e da eficácia. Cuidado, tá? Tem que ver bem certinho se ela está entendendo isso ou se ela está querendo fazer uma pegadinha. Então, resolvam muitas questões para você criar essa maturidade, essa segurança na hora de resolver a questão. Questão 3. É correto afirmar que, se da a implementação de uma política pública resulta o atingimento dos objetivos, ou seja, implementei uma política pública e cheguei ao objetivo que eu queria, de atendimento à população alvo, a eficiência de gestão foi alcançada. Aí não. Tá vendo como ela está querendo diferenciar? Se você chegou no resultado, isso é eficácia. A eficiência é você chegar no resultado, ter o resultado, mas usando menos recursos, sendo com orçamento dentro do prazo, com cronograma dentro do prazo, orçamento dentro do limite, com cronograma dentro do prazo. Tá? Então, a eficiência é a relação meios e fins. A eficácia é o atingimento do resultado. Certo? Por exemplo, se você tem a instalação de uma creche, você vai fazer um projeto para colocar uma creche municipal, por exemplo. Se você entregou a creche, mesmo que atrasado, mesmo que custando mais, você foi eficaz. Se você conseguir entregar a creche e gastando menos, sendo mais rápido, dentro dos teus planejados ali, dos teus planos, você foi eficiente. A efetividade só vai se dar nessa visão de três coisas distintas, isoladas, a efetividade só vai se ver se, de fato, essa creche está sendo ocupada, as mães estão conseguindo deixar os filhos, tem a ver com esse impacto, com a real entrega de valor para a sociedade, nesse caso aí, a administração pública, tá? Ou a banca pode falar assim, olha, a efetividade foi alcançada, visto que se teve eficácia e eficiência. Então, são essas duas formas diferentes que você pode ver a efetividade. Eu prefiro a primeira, o real impacto para a sociedade. Então, aqui, nesse caso, né, atingimento do objetivo é eficácia.
Questão 4. É correto afirmar que a eficiência organizacional é atingida com a realização dos objetivos da organização. Não, a gente acabou de ver que é o contrário, isso é eficácia. Ao passo que a eficácia é alcançada quando a organização utiliza corretamente os recursos. Opa, a banca inverteu, tá? Trouxe os dois slides possíveis aí, né, dos 6Es e é só falando de eficácia, efetividade e eficiência. Questão errada, então ele inverteu os... Ah, eu estou fazendo assim com a mão e não está aparecendo na câmera. Ele inverteu. 5. Indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação do desempenho das organizações. Sim, pois permitem acompanhar o alcance das metas organizacionais. Perfeito. Agora lembra, eu tenho dois grandes grupos de indicadores. Posso falar indicador de desempenho, Key Performance Indicator, né, os indicadores-chave de desempenho. Posso falar PPI, Process Performance Indicator. Quaisquer um deles sempre vão ter dois grupos. Os indicadores drivers, ou seja, direcionadores, aqueles que avaliam a causa, os insumos, antes de ocorrer o processo, por exemplo. Né? Uma análise ex ante. Depois, eu tenho os indicadores de resultado, os de outcome ou output, que são depois que o processo aconteceu, já aconteceu. Né? Os de efeito, resultado, consequência. Eu tenho esses dois grandes grupos, tá? Só para a gente lembrar. Mas, questão certíssima. Questão 6. Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que nos entes descentralizados haverá controle hierárquico. A gente já falou disso lá em organização. Eu trouxe essa questão por causa do controle aqui, né? A tutela administrativa, tutela, é quando é em pessoas jurídicas distintas. Eu não tenho hierarquia se eu não tenho a mesma pessoa jurídica. Já o controle hierárquico é na mesma estrutura, na mesma pessoa jurídica. Agora, lembra da ideia de descentralização e desconcentração? Desconcentração vem o code cria órgão na mesma pessoa jurídica. Então, a desconcentração, eu tenho controle hierárquico. Na descentralização, o descem de ser, de cria ente, é uma nova pessoa jurídica. Se é uma nova pessoa jurídica, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, sociedade econômica, não importa. Aí eu tenho tutela administrativa ou controle finalístico. Eu vou ficar olhando ali o resultado. Mas não há hierarquia, entende? Isso é direito administrativo. Mas, quando o Sebrasp cobra a administração pública, tá aí no meio. Né? Lembra do Decreto-Lei 200, lá de 67. Tá? Então, a questão inverteu, né? Desconcentração é controle hierárquico. Descentralização é tutela administrativa. Tutelar. Ok? Então, questão errada. Ah, Rafael, isso é administração? Não, isso é direito administrativo. Lembra que descentralização para administração geral é outra coisa. Aí sim é trazer para a base o poder, achatar a organização. É justamente o contrário, né? Na desconcentração, aqui sim, você está criando como se fosse departamentos. Na desconcentração, como se fosse, tá? Isso é só para ajudar a fixar. 7. Na função administrativa de controlar, deve-se buscar, do ponto de vista de restrição e coerção, ó, bem forte, né, a palavra, mas está certo, coibir quaisquer espécies de desvio. Lembra, não aceitação de erros. Lá da terceira e quarta era da qualidade, aqui é a mesma coisa. O controle não é permissivo. Ele não ele tem os limites de tolerância, mas ele quer diminuir os desvios. Ele não quer conviver com erro. Né? Pois a eles é atribuído um valor social negativo. Essa questão não se assuste com o coibir, com a restrição, com a coerção. A gente não está dizendo aqui de motivação, não é uma questão de motivação. Você tem que pensar, cara, o processo está errado. Eu vou permitir, ser permissivo ou vou coibir? Vou extirpar esse erro. Eu vou procurar extirpar. Ah, na prática é quase impossível, mas você busca isso. E aí eu trouxe a visão do Maximiano, que ele traz 3 funções do controle, né? O controle formal, o controle técnico e o controle social. Só para a gente relembrar, o controle técnico são indicadores de desempenho. Você olha ali os indicadores, olha se está vermelho, verde, amarelinho, né? Olha um gráfico de controle, por exemplo, né? Lembra das ferramentas da qualidade. O controle formal é aquele estabelecido de forma formal, explícita, planejada, em diretrizes, políticas, manuais, estatutos, né? É aquilo que está ali formalizado, explícito. E o controle social é aquele que as próprias pessoas percebem valores sociais positivos ou negativos. E aquele valor social negativo, aquilo que o próprio grupo vê como ruim, ele mesmo extirpa, ele mesmo abole. Abole? Não sei, não lembro se tem
essa conjugação, né? Então, o controle social, ele é um controle informal, mas que os próprios membros já conseguem manter aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito, tá? Só trouxe esse slide para a gente lembrar desse valor social. O que é esse valor social, né? O próprio grupo, sem dizer a diferença de grupo e equipe, tá? O próprio grupo, agrupamento de pessoas, que é a organização, atribui valor social positivo ou negativo. Então, por exemplo, chegar bêbado. Mesmo que não esteja nos controles formais, ninguém lembrou de colocar no estatuto da empresa lá, né? Ou na lei do estatuto do servidor, ou na CLT, se não tivesse em lugar nenhum, não pode chegar bêbado. Mas as próprias pessoas já veem isso como errado e vão coibir, vão abolir. Certo? Então, questão certinha. Questão 8. Na seleção dos objetivos corporativos, a administração não apenas seleciona objetivos e considera o modo pelo qual estes darão suporte à missão da organização. Ó, na hora de planejar, eu defino o que e como, né? O modo pelo qual se darão é a estratégia, é o método, modo, como, caminho. Mas também certifica-se que esses objetivos estão em conformidade com um equilíbrio aceitável entre crescimento, risco e retorno. E, na verdade, essa questão nem é de controle, né? É mais de planejamento do que de controle ou gestão de riscos. Mas o que eu quis suscitar aqui, trouxe para controle? Na hora de se fazer um planejamento, na hora de se desenvolver premissas, estratégias, cenários, nesse momento, a função controle tem que avaliar. Poxa, talvez eu tenho três caminhos, né? Três caminhos possíveis. O caminho A, ele não me dá tantos retornos, tantos ganhos, mas ele tem um risco muito baixo. O caminho B, vou colocar só dois caminhos. O caminho B, ele tem um potencial de risco, desculpa, um potencial de retorno, de crescimento muito grande, mas ele é extremamente arriscado e fere o meu apetite para o risco. Eu não quero correr esse risco. A cultura da minha organização, os valores não é de correr riscos. A função controle vai te ajudar nisso. Então, essas estratégias, escolher uma estratégia, deve se levar em consideração os fatores de retorno, risco, crescimento, lucratividade? Claro que sim, certo? Ah, mas não é uma questão puramente de controle, não. Aqui tem questões que são mais de organização, de planejamento, mas que suscitam ideias de controle, por isso que eu trouxe para cá. 9, essa é outra. A atribuição de alçada, nível de alçada. A alçada, ela te dá responsabilidade e autoridade, certo? Então, atribuição de alçada e responsabilidade deve refletir os incentivos para que as pessoas e equipe adotem sua própria iniciativa ao abordar questões e solucionar problemas. Sim, se eu deleguei, se eu atribuí alçada, ou seja, poder para né, autoridade para aquele grupo, ele tem que adotar sua própria iniciativa, solucionar problemas por si só. Devendo abranger relações de comunicação e protocolos de autorização, bem como as políticas que descrevem as práticas apropriadas do negócio. Ou seja, ó, ao atribuir responsabilidade, nível de alçada para um grupo de pessoas, para uma equipe de trabalho, por exemplo, eu tenho que abordar questões para como elas vão solucionar esses problemas, aonde elas têm liberdade, aonde para a liberdade delas, e aí elas têm que escalar, né? Perguntar para o superior. Como que vai ser essa comunicação? Como são esses protocolos de autorização, caso eu transceda um limite, aí, um teto de autoridade, de alçada, né? Alçada e autoridade, nesse caso aqui, sinônimo. E bem como as políticas do negócio, ou seja, o alinhamento estratégico. Pegou a ideia? Não sei se fez sentido aí para ti. Então, só lembra, ó, a atribuição é a gente distribuir, alocar, né, essa responsabilidade, essa autoridade. A autoridade é o poder de dar ordem, né, que pode vir, né, como linha, né, aquela relação superior e subordinado. Função, na funcional, lembra que eu tenho vários chefes, cada um na sua função, na sua especialidade, e o staff, né, que é mais pelo aconselhamento. E ainda eu tenho a responsabilidade, a obrigação de exercer aquilo que me fora atribuído. Lembre, inclusive, que no sistema de responsabilidade é a alocação das atividades. E o sistema de autoridade, lá na organização, é a divisão do poder, a distribuição do poder. Certo? Trouxe até aqui, eu acho, trouxe até aqui para a gente lembrar, né? Autoridade, poder. Responsabilidade é execução das tarefas. Decisão, como que vai tomar a decisão, mais na base, mais no topo, e a comunicação, como que as partes da organização vão se comunicar. Então, essa questão poderia estar até lá na função organização mesmo, né? Essa daqui nem sei por que está aqui. Eu acho que veio o textinho aqui, ó, ambiente de controle, eu acabei jogando aqui para controle direto, tá? Mas questão certa de toda forma. 10. No ambiente de controle da organização, a eficácia do gerenciamento do risco deve ser privilegiada em relação à integridade e aos valores éticos da organização. Ô, gente, jamais, né? O alinhamento estratégico, ele prevê o quê? Que você, né, define a missão, a visão de futuro e tem seus valores norteadores. Trouxe até aqui para a gente lembrar, ó, na parte dos valores, lembra do ESG, né?
ambiental, social, governança, né? Essa parte ética é importante. Na hora de ter os valores lá, a declaração de valores da organização, vocês vão ver sempre palavras de sustentabilidade, ética, respeito, coragem, transparência, empatia, diversidade, inclusão. Isso são palavras, valores ali importantes. Você não vai ver uma empresa, por exemplo, falando perseguição do lucro a todo custo, é, sei lá, falta de planejamento, é, extorsão de fornecedor. Não, né? Vai ter valores positivos. E toda organização deve sempre estar alinhado a isso. Portanto, tudo deve estar alinhado com os valores, com a visão de futuro, com a missão da organização. Percebe que aí você já mata a pau. Mas lógico, né? Nem precisaria, só o teu bom senso já resolveria essa questão. Questão 11. Por meio da segregação de funções, as obrigações são atribuídas ou divididas entre pessoas diferentes, com a finalidade de reduzir o risco de erro ou de fraude. Lembra, até no princípio da licitação, segregação das funções. Uma pessoa não vai fazer tudo. E como é que você vai controlar isso? Se ela quiser fraudar, se ela quiser, até se não quiser fraudar, mas errar humanamente, né, possível, se uma pessoa faz tudo, é muito mais fácil de errar. Agora, se tem aquela relação cliente fornecedor-cliente interno, ou seja, eu faço uma parte e entrego para você. Eu sou o seu fornecedor daquela etapa. Você é meu cliente naquela etapa. Aí você vai fazer outra parte do processo. Aí, cada interface de fornecedor-cliente, mesmo que interno à organização, a gente tem um controle. Um controle de qualidade, um controle de fraude, um controle de integridade, um controle de erro. Entende? Por isso que em processos públicos, por exemplo, licitatórios, é tão importante a segregação de funções. Na administração geral, contudo, a gente tem duas visões. A visão da amplitude de cargos, cargos ricos, cargos que fazem muitas tarefas, né, mais desafiadora, eu tenho uma ideia mais motivacional. Poxa, meu funcionário vai ter mais aquela identidade com a tarefa, né, vai ter uma visão melhor do trabalho que desempenha. Por outro lado, aqui, né? Oh, aqui, pouca especialização, eu faço um pouquinho de cada coisa, é mais fácil errar, é mais fácil fraudar, não tem tanta segregação de funções. No outro extremo, quando eu só faço uma partezinha da tarefa, uma subtarefa, né, aquele passo a passo na hierarquia dos processos, é mais fácil de eu controlar. Porém, é repetitivo, é chato, é monótono. Tá? Então, tem esses dois extremos, né? A especialização do trabalho, na hora de você fazer a tua estrutura organizacional, isso daqui é uma função da organização, não é função de controle, mas vai te permitir ter um controle mais fácil ou menos fácil. Por exemplo, se eu tenho um monte de funcionários com tarefas altamente especializadas, repetitivas, eu consigo até ter uma amplitude de comando maior. Um supervisor vendo várias pessoas, porque todo mundo faz a mesma coisa, é fácil de eu olhar. Agora, se eu tenho pouca especialização, trabalhos mais ricos, mais complexos, eu vou precisar de mais chefe, que é mais difícil de perceber os. Pegou? Quis trazer mais elementos aqui, tá? Mas só para a gente lembrar então a questão. Segregação de função. A gente divide as pessoas diferentes para reduzir o erro, risco, fraude. Perfeito, tá? Só trouxe aqui o slidezinho para suscitar essa tua análise entre segregar funções ao máximo, que é deixar o trabalho bem especializado, bem quebrado, que fica mais monótono, ou segregar menos. E aí você tem pessoas mais ricas ali no trabalho, mais motivadas, mais desenvolvidas, porém um risco maior de dar erro, porque ela faz tudo. Todo o processo está com ela. Fechou? 12. A necessidade de avaliações independentes, ou seja, auditores externos à minha organização, né, independentes da organização, é inversamente proporcional ao alcance e eficácia do monitoramento contínuo. Vamos lá. Quem faz o monitoramento contínuo dos processos da organização? É interno. É o sistema de controle interno. O sistema da qualidade, gestão da qualidade, cada órgão, cada organização vai se estruturar de uma forma. Mas esse monitoramento contínuo dos resultados, ó, alcance e eficácia, né, resultados, se eu monitoro continuamente, se eu tenho um sistema de controle interno altamente efetivo, pensando em eficácia mais eficiência, eu vou prescindir, ou seja, eu não vou precisar tanto contratar gente de fora, consultor, auditor externo, independente, para auditar os meus processos. Pegou a ideia? Então, sim, ele é inversamente proporcional. Quanto mais eu tenho meu controle interno desenvolvido, ou seja, monitoro, melhoro continuamente, aquela pegada mesmo da quarta era da qualidade, da melhoria contínua lá.
eu não vou precisar tanto ter pessoas externas à minha organização auditando. Isso serve para pública ou privada, tá? Por lei, lógico, você pode, né, na administração pública, você vai ter aí a auditoria independente. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, a ISO 9000, se você é certificado pela ISO 9000 e tem um sistema de controle interno bacana, funcionando bacana, você não vai precisar tanto da auditoria externa, certo? Você até vai ter, mas bem menos, né? Fechou? Estão certinho. 13. A constatação de deficiências no gerenciamento de riscos corporativos deve, por regra, ser relatado apenas à pessoa responsável pela função ou atividade em questão. Gente, se qualquer pessoa perceber, né, aqui ó, a NBR 31000, né, a gestão de riscos, se qualquer pessoa notar um erro nesse gerenciamento do risco, qualquer pessoa, até externa à organização, ela deve comunicar para todo mundo, principalmente no caso de uma administração pública, tá? Principalmente. Por quê? Toda a sociedade é o cliente cidadão, né? É o cliente daquela organização. Mas mesmo uma administração privada, se o vizinho, a organização, tem um vizinho aqui, a organização está aqui. Se o vizinho percebe que está tendo falha de gerenciamento aqui, poxa, domingo à noite está entrando caminhão e sem perceber, está saindo caminhão sem perceber. É uma gestão deficiente de risco. Risco pode ser qualquer coisa, né? Qualquer evento aí, externo. Deve comunicar todo mundo. Então não é só a pessoa responsável e tal. E se for a pessoa responsável que está cometendo esse erro? Então, cuidado com isso. Esse monitoramento constante, comunicação e consulta constante aqui, ó, permeia paralelo, segue paralelo durante todo o gerenciamento de riscos. Ok? 14. A atual dependência em relação a sistemas sofisticados de informações, ou seja, aquele banco de dados, aquele dashboard, assim, ó, painel cheio de indicadores, eletrônico, né, online, no mesmo tempo, ali, simultâneo e tal. Então, isso, né? Essa atual dependência em relação ao sistema sofisticado e a processos automatizados de decisão torna a confiabilidade nos dados um fator crítico. Poxa, você está tomando decisão baseado naquele. Pensa num telão na tua organização, assim, um telão cheio de dados. Você vai tomar decisão com base nesses dados. Os teus processos estão automatizados, né? As máquinas ali funcionando sozinhas com base nesses dados. Então, torna a confiabilidade nesses dados um fator crítico? Até aqui, claro, perfeito. Eventual imprecisão nesses dados pode gerar riscos não identificados ou avaliações deficientes e decisões gerenciais inadequadas. Perfeito. A gente está cada vez mais dependendo dos indicadores. Se esse indicador estiver errado, você não vai perceber. Você vai olhar o número só, aquela medida. Então, assim, trouxe aqui algumas armadilhas nas construções de bons indicadores, né? Então, primeiro fazer o indicador, depois ver para que ele serve. Não faz sentido. Excesso de indicador, lembra de uma característica importante de bons indicadores é a representatividade. Poucos, porém vitais. A gente não tem capacidade cognitiva para tomar decisão com base em muitos fatores. O nosso cérebro tem aquela capacidade cognitiva limitada. E a gente vai tomar uma decisão com base em poucos indicadores. Se você enche de indicador, enche de número, cor e tal, você vai se perder. Então a gente tem a racionalidade limitada e a gente tem que respeitar isso. Desalinhamento de vocabulário. Se eu chamo algo bom é uma coisa para mim, algo bom é outra coisa para você. Né? Tem que ter um glossário de coisas, tem que ter um vocabulário comum. Indicador sem meta, ou seja, sem o ótimo ponto que a gente quer chegar. Indicador que não são utilizados, aí entra nesse excesso de indicador, ele não vai ser representativo. Você ter o indicador, mas não tomar atitude, não tomar uma ação corretiva, não adianta nada. O gestor não entende aquele indicador, não dá certo. Coleta de dados errados, que é a nossa questão. Isso aqui, claro que é importante. Se eu coletar esse dado rápido demais ou numa frequência demorada demais, ele vai perder a atualidade desses dados, portanto, né, vai tomar a decisão equivocada. Medição interfere na realidade. Cara, você não pode. O indicador ele tem que retratar a realidade. No momento de coletar esse dado, eu não posso interferir no processo, senão vai dar um viés com a realidade. Viés aí do real com o que eu estou coletando. Falta de confiança dos colaboradores, né? O medo de estar pegando esse dado só para te ferrar depois, então eu vou mudar o processo, também vai dar um viés de realidade. Se esse indicador, na hora de colher esse indicador, fica muito caro, o fim não vai ser justificado por esses meios, também é um erro. Inversão dos fins e dos meios, né? O indicador, ele apoia a tomada de decisão.
A tomada de decisão é o fim. Eu não posso ficar criando organizações para ficar coletando dados. Coleta de dado é para ajudar a tomar decisão, e não o contrário. Fechou? Então, questão certinha, né? Trouxe aí a coleta de dados errados, uma das armadilhas dos indicadores. 15. A eficácia na área pública é medida pelos resultados de uma ação, até aqui sim. Então, é o resultado da ação, eficácia sim. Mas que tornem benefício para a população, indica se o objetivo foi atingido. Cara, o erro está aqui nesse benefício. Lembra, benefício é efetividade. Você tem que lembrar disso, tá? Falou efetividade, ou ele está falando em benefício, impacto, valor, ou ele está falando da soma da eficiência e da eficácia. Só tem essas duas opções. 16. A classificação dos indicadores quanto ao desempenho foca na alocação de recursos, o driver, certo? Nas causas, e ao alcance de resultados, ou seja, o resultado, o efeito posterior. Lembra dos dois, causa-consequência. A partir de critérios como economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, faltam mais dois. A execução e a excelência. Trouxe aqui, né? Ó, os direcionadores, os esforços, as causas e os resultados. Depois, as saídas do processo, né? E lembra dos 6Es. Os 6Es da administração pública são 6 características de desempenho que vão ser divididas. 3 para esforços, 3 para resultados. Economicidade, excelência, execução são dimensões ligadas a esforço. Economicidade é você comprar o insumo mais barato. Ponto. Excelência é você, com os recursos que tem, fazer da melhor forma. Então, essa causa-consequência. Desculpa se eu estou colocando eficiência aqui. Causa, consequência. Se eu estou lidando com o output, com essa consequência, com esse resultado, é uma dimensão já de resultado, nessa análise aqui. Depois, a execução está ligado só ao processo, só à melhor forma de se fazer, não necessariamente fazendo o melhor produto. Então, eu só estou olhando o esforço. E a excelência é você comprar mais barato aqui e fazer da melhor forma. Eu só estou olhando o esforço aqui também. Tá? Então, esses 3 indicadores de esforços. Depois, eficácia é a saída, é o atingimento da meta, é o atingimento do objetivo. E você ser efetivo é o resultado imediato, é o resultado futuro, aquele benefício, aquela mudança na realidade. Certo? Então, se eu estou analisando entradas e saídas, também nessa visão aqui eu estou olhando resultado. Saída, resultado, impacto futuro, resultado. Por que eu frisei? Porque para algumas análises, eficiência está focada em usar da melhor forma os recursos. E aí, nessa visão, eu estou olhando um pouco mais o indicador de esforço, direcionador, drive, etc. Ok? Se ficou confuso, fala aí, eu repito, ou me chama ali no Instagram, eu troco o exemplo, dou exemplos aí, enfim. Bom? Então, nesse caso, classificação dos indicadores quanto ao desempenho, foca na alocação de recursos ou no atingimento de resultado? Sim. E pode ter critérios como economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, e ele poderia falar aqui, né, ainda, execução e excelência. Então, certinho. 17. Acompanhar os indicadores chaves de desempenho, KPIs, faz parte das etapas de monitoramento do planejamento estratégico de TI. Poderia ser planejamento estratégico de qualquer coisa. Lembra as etapas do planejamento estratégico? A última etapa é você implementar aquela estratégia e avaliar. Essa avaliação já é parte do controle. Então, avaliar uma, uma implementação de um planejamento estratégico tanto é planejamento, porque faz parte do planejamento estratégico, mas é uma atividade típica do controle. Monitorar, avaliar, controlar, fazer correções dos desvios, né? Fechou? Então, certinho. Poderia ser planejamento estratégico de qualquer coisa. Planejamento estratégico de marketing, planejamento estratégico de uma política pública, planejamento estratégico de comunicação, sei lá. 18. Embora sejam destituídos de flexibilidade, o KR é gestão ágil. Gestão ágil preza pela adaptabilidade. Você só é adaptável se você for flexível. Logo, a gente já sabe que a questão está errada, mas vamos continuar. Os OKRs, Objective Key Results and Key Results, auxiliam as organizações a manterem o foco em resultados mensuráveis. Qual é o único erro da questão? Destituído de flexibilidade. O certo é, os OKRs são flexíveis, é uma metodologia flexível, ágil, adaptável, revista trimensalmente, mensalmente, anualmente. E auxilia as organizações a manterem o foco. Perfeito. O que é o OKR? Você dividir ali em poucos objetivos, os objetivos principais da tua organização, né? Vamos colocar aí 8 objetivos. Esses objetivos a gente vai desmembrar para o nível tático e operacional.
de forma, no estilo da PPO, da administração por objetivos, você, junto com superior e subordinado, vai achar um consenso desses objetivos, como que eu vou chegar lá, como que eu vou medir. Então, eu penso nos objetivos e vejo quais são os resultados-chave para eu atingir aqueles objetivos. Esses resultados vão ser explodidos em ações lá do nível operacional. Esse processo do OKR, essa ferramenta, né, o próprio objetivo, ele é revisto trimestralmente ou mensalmente, portanto, flexível, você vai rever esse processo o tempo inteiro, e ele é claro, transparente, quantitativo. Presta atenção, OKR, ele preza por metas específicas. Você vai pegar esses objetivos, dividir em metas. Pegar essas metas e dividir em indicadores-chave. Essas metas, ou seja, esses resultados-chave, eles são específicos, eles são mensuráveis, eles são alcançáveis, eles são relevantes. E eu tenho prazo para cumpri-los. Ou seja, SMART, é a ferramenta SMART. Portanto, se a questão trouxer que o OKR são dados quantitativos, não fica com medo. Cuidado para não confundir lá no PSC, que eu consigo pegar o qualitativo e transformar. O indicador de desempenho, galera, é quantitativo, né? Nesse caso aqui. Okay? Então eu vou pegar metas. A meta, eu tenho que saber se eu cheguei ou não. E saber se eu cheguei ou não é um número, é um dado ali real, coletado. Fechou? Então, OKR eu vou fazer de forma conjunta, bottom-up, top-down, para todo mundo se sentir engajado. Tem que ficar claro para todo mundo. São poucos objetivos, porém vital, para se chegar na visão de futuro da organização. Esses objetivos vão ser revistos periodicamente para ver se realmente, como é uma ferramenta ágil, adaptável, será que o mundo não mudou? Será que minha organização não mudou? Isso é constante. O mundo muvuca, mutável, volátil, incerto, complexo e ambíguo. É algo extremamente transparente, tem que ter clareza e simplicidade, porque senão o nível operacional nem vai entender. Então essa é a ideia. Né? Deixar esses objetivos claros, explodidos em metas claras, mensuráveis, objetivas, e ter esforços claros para se chegar nessa meta. Por conseguinte, no objetivo. Por conseguinte, na visão da organização. Tá? Falei bastante aí sobre o OKR. Então aqui, destituído de flexibilidade? Não, ele é flexível. Ainda sobre o OKR, é uma ferramenta simples, sim, que busca alinhar e engajar os processos, as pessoas de uma organização com metas mensuráveis e indicadores precisos. Maravilhoso. Trouxe outro slide aqui, ó. Lembra, eu vou dividir essa missão até chegar em resultado, missão não, né? Desculpa, a visão, até chegar em resultados bem fáceis de saber. Olha, eu tenho que ter uma produção de X por mês. Eu tenho que ter uma venda de X por hora, por minuto, por segundo. Eu tenho que ter uma taxa de erro de tantos por cento a cada X processos feitos. Sei lá, tentando. Então, essa ideia de quebrar o que está no estratégico por operacional, de forma transparente, de forma alinhada, ou seja, tudo vai estar convergindo para essa visão de longo prazo. Subordinado e níveis superiores vão estar chegando a um consenso, né? Então, quem está ajudando a fazer essa meta se compromete muito mais do que se é uma meta só imposta de forma top-down, né? E aí é o chicotinho, né? Você não vai se sentir tão engajado. Então, toda essa ideia de acompanhamento contínuo, de foco naquilo que é mais importante, poucos objetivos, né? Os objetivos, chave aí para você chegar na visão organizacional. Então, questãozinha certa. E todos esses resultados-chave devem ser quantitativos e mensuráveis. Perfeito. Lembra da técnica SMART? Específico, mensurável, alcançável ou atingível. O R de relevante, tempo, né? Time-based, baseado no tempo. Tem prazo para fazer isso. E deve haver poucos resultados-chave para cada objetivo. Perfeito. Para manter o foco, a transparência, a simplicidade, a clareza. Perfeito. Tá? Trouxe de novo aí o slide. 21. Os indicadores para mensuração de desempenho em uma organização devem ser quantitativos, sim. E os resultados obtidos devem ser utilizados exclusivamente para a adoção de novos procedimentos. Cara, eu vou usar para tomar decisão. Trouxe aqui, né? Para que eu tenho indicador de desempenho? Eu lembrei, o slide está por causa dessa frase aqui, ó. O indicador de desempenho eu vou usar para tomar decisão. Eu posso tomar essa decisão para qualquer coisa. Falar exclusivamente para novos procedimentos? Não. Eu posso, inclusive, reafirmar procedimentos anteriores, sei lá. Tá? Serve para eu tomar a decisão. Serve como subsídio para eu tomar a decisão. É isso que o indicador de desempenho faz. Por exemplo,
Eu estou dirigindo numa rodovia, sozinho, só tem eu na rodovia. A rodovia marca 100 quilômetros por hora e eu estou a 40 quilômetros por hora. Poxa, eu vejo, tenho o meu indicador de desempenho, tenho um parâmetro, uma meta, ou seja, eu estou muito abaixo, porque a meta é 100 por hora. E o que eu faço? Acelero até chegar a 100 por hora. Ou eu estou na rodovia a 125 quilômetros por hora, olho na placa e vejo 100 quilômetros por hora. Eu vou tirar o pé do acelerador, dar uma freadinha para voltar a 100 quilômetros por hora. Agora, e se eu já estiver a 100 quilômetros por hora? Não, eu só vou revalidar aquele processo atual. Entende? Não necessariamente eu vou ter um novo procedimento. 22. Um controle organizacional adequadamente estabelecido deve englobar o estabelecimento de objetivos, a avaliação do desempenho obtido, a comparação com padrões pré-estabelecidos e a adoção de medidas corretivas para eventuais distorções constatadas. Oh, português. Perfeito, exatamente as 4 etapas do controle. Você define o padrão que você quer, o objetivo que você quer, monitora, compara esse resultado e ação corretiva. Lembra do meu exemplo do carro? O padrão, na verdade, não fui eu que criei, né? Foi o governo ali, o Detran, por exemplo. Mas estabelece-se um padrão, 100 quilômetros por hora. Olho para o painel do meu carro, vejo que estou acima, abaixo ou igual. Vou tomar a medida corretiva. Ou acelero, ou mantenho, ou freio. Okay? Isso é o ciclo do monitoramento do padrão. Olha como está, compara, toma ação corretiva. 23. Os controles estratégicos de uma organização, ó, estratégico, longo prazo, ambiente externo e interno, mais conceitual, abstrato e toda a organização. Englobam os controles realizados em cada uma das atividades organizacionais e estão geralmente orientados para o exercício anual vigente. Vamos lá. Quem está acima engloba o de baixo. Então, falar que o controle estratégico engloba o controle tático, que é o controle de unidades aqui, ó, isso está certo. Porque se é toda organização, ele engloba tudo. Agora, orientado para o ano vigente, não necessariamente. Se eu tenho uma organização pública, por exemplo, vamos pensar no PPA, que são 4 anos. Na LOA, que é 1 ano. A LOA seria o meu exercício anual, seria o operacional. O estratégico não está focado, orientado para aquele ano vigente. Ele está orientado pelo menos para 4 anos. Entende? Eu dei o exemplo do PPA e da LOA para você lembrar. A LDO, por exemplo, vai pensar naquele exercício e mais no próximo. Por quê? Vamos pensar no tático, é só uma aproximação, só para a gente lembrar, fazer um paralelo aí. Então, o estratégico, é difícil você falar o que é longo prazo, o que é médio prazo e o que é curto prazo. A depender do contexto, se é uma empresa de concurso público, por exemplo, muda muito rápido. Se é uma empresa de projetos de publicidade e propaganda, muda muito rápido. Agora, se é uma empresa de construção de elementos de cimento, de concreto, é um ambiente mais estável. O longo prazo para eles pode até ser 20 anos. No concurso público, o longo prazo é 1 mês, por exemplo. Né? Então, assim, cuidado com essa noção de tempo. Agora, falar que 1 ano aí é para estratégico, meio pesado. Tá? Normalmente, né, exercício anual vigente aí, normalmente você já tem aí a execução das coisas, tá? Faça o paralelo com PPA, LDO e Lua, tipo meio que 4, 2 e 1 ano. Mas, de novo, a depender do contexto, o médio, longo, curto prazo pode mudar, certo? Mas, de novo, esse fato de englobar o controle de unidade organizacional, ou seja, o estratégico engloba o tático, isso tá certo, tá? Não tá errado, não. 24. Para que a delegação de autoridade ocorra de maneira adequada e efetiva, é necessário que o delegante explique com clareza aos subordinados os resultados esperados. Sim, para eu delegar alguma coisa para o meu subordinado, eu tenho que ter clareza no que é para fazer, no resultado esperado. Controlando as condições para que este não tenha que tomar decisão, aí não é delegação. Se eu estou delegando, eu estou, pelo menos, atribuindo a autoridade para ele. A autoridade é poder de decisão. Poder. Então, lembra, se eu estou delegando, pelo menos a autoridade eu tô passando. E aí vai ter autores que falam, olha, só manda a autoridade, a responsabilidade fica com o delegante. E tem correntes, eu, por exemplo, prefiro que delega tudo, tanto a autoridade como a responsabilidade. Pelo menos uma corresponsabilidade, pode ser, tá? E lembra, na administração pública você não pode delegar, né? Competência exclusiva, você não pode delegar ato normativo, você não pode delegar recurso administrativo. Nossa cenoura. Mas
evitar de tomar decisão, aí você não está delegando nada. Pegou? Se eu estou delegando para alguém, esse alguém vai tomar decisão. Por isso que não pode tomar decisão aqui, ó, do cenoura. Né? Não pode delegar o cenoura. Fechou? Questão errada. Também é uma questão de organização, né? Não sei por que está aqui. Vamos que vamos. 25. Um adequado sistema de controle deve indicar a ocorrência de eventuais desvios rapidamente. Sim, tem que ser rápido para tomar decisão. Por meio de uma visão panorâmica, holística, global, acerca de onde as variações estão ocorrendo. Sim. E fornecer orientação a respeito do que deve ser feito para corrigi-lo. Perfeito. Né? Que slide que eu trouxe aqui? Bom, a definição de controle. Você controla para achar o erro e corrigir rapidamente. Para isso que serve. 26. A função controle mede, regula ou corrige o desempenho da organização. Sim. E dos recursos utilizados para atingimento dos objetivos. Ok, lembra? Indicador de esforço e indicador de resultado. Bacana. E aqui coloquei o PLDC só para a gente lembrar a função. 27. Objetivo, medição, comparação e correção são aspectos essenciais do sistema de controle. Lembra das 4 etapas, né? Eu estabelecer os padrões, né? Coletar esses objetivos, esse resultado esperado. Medir o resultado. Comparar com o padrão de desempenho e corrigir caso necessário. Fechou? Isso é o objetivo que ele está querendo dizer aqui. É o resultado que a organização tem que ter. Olhei pro painel, tava 80 km por hora, né? Ó, medi, olhei o painel, comparei com a placa, fiz a correção. É o dia a dia aí da função. E 28, para fechar. Estabelecer padrões, medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas sejam as mais compatíveis com o que a organização espera, corresponde a qual função? Aqui fica fácil, né? É uma lista de controle. Espero que na hora da prova você não fique com medo. Lembra, ó, planejar é você estabelecer o objetivo, a meta e o método, o caminho, o modo. Isso é planejamento. Depois, organizar, você alocar os recursos. A estrutura, a decisão, a comunicação, os cargos, subordinação, responsabilidade, autoridade. Direção é você conduzir os trabalhos, orientar, liderar, motivar, comunicar, certo? Veja, organizar você vai estruturar a comunicação. Direção você vai comunicar. O que é que tem que fazer, o dia a dia e tal, certo? Coordenação também é uma ideia aqui de você coordenar os esforços, né? Isso mais ligado ao FAIOL. E depois a parte de controle, que é você estabelecer um padrão, medida de desempenho e corrigir caso necessário. Aquelas 4 etapas. Fechou? Bom, resolvemos 28 questões aí de controle, algumas misturadas com planejamento, com organização e a parte do OKR, né, que fica ali meio no limbo entre planejamento e controle, mas lembra, o OKR é uma gestão ágil, portanto adaptável, flexível. Se continuou com dúvida, enfim, me coloca à disposição lá no Instagram, troca ideia comigo, a qualquer horário, estou ali à tua disposição. Análise de edital, dúvida, dica, sei lá, me coloca à disposição aí, são 13 anos só pensando em concurso público. E não esquece de se inscrever aí se você não se inscreveu e de curtir o canal, tá bom? Um abraço então, até a próxima. Tchau.